Olá! Hoje vamos exibir o último episódio da série Olhar Independente em Tempos de Quarentena. Nos programas anteriores, conversamos com realizadores potiguares sobre produções, impressões e a capacidade de se reinventar em um cenário tão atípico para todos nós. Nossos produtores, diretores, roteiristas, toda a cadeia do audiovisual está se reinventando e a equipe do Olhar Independente também teve que passar por esse processo de ressignificação e registrar esse momento histórico e inusitado. Temos um time expressivo de mulheres na equipe, que ficaram na linha de frente para que o programa não parasse e seguisse o compasso da quarentena. Vamos agora acompanhar o depoimento da equipe. Olá. O que é que nós podemos dizer, né, de tudo isso que está nos acometendo com essa chegada dessa pandemia? Eu diria, como parafraseando Raul Seixas, é o dia em que a Terra parou, né? Literalmente a Terra parou. Então, quando foi decretada a quarentena, que a universidade, né, nos colocou em teletrabalho, nós da equipe do Olhar Independente intensificamos o nosso trabalho na rede social, né? Alavancando, tá sempre publicando. E na rede social é também lá que a gente acaba ficando sabendo o que é que está rolando nos bastidores, né, com os nossos realizadores, o que é que eles estão pensando, o que é que estão aprontando. Até porque é natural da arte esse registro, né? A arte é a porta-voz de tudo que nos acontece. É através da arte que a gente apreende, né, os nossos momentos. E esse é o momento histórico. Então, como esse período de isolamento foi se estendendo, nós nos reunimos e disse, gente, vamos registrar, né? Vamos sair simplesmente da rede social, né, como ferramenta de divulgação, e vamos registrar o que é que esse pessoal está fazendo, o que é que os realizadores estão pensando, o que é que a arte pode contribuir para deixar o registro que vai deixar, né? E o Olhar Independente, nós nos reunimos, como disse, eu, Érica Lima, Tayane, a nossa editora, e resolvemos fazer uma série que se chamou Olhar Independente em Tempos de Quarentena. E o primeiro episódio, né, que você já teve a oportunidade de ver, foram 5 realizadores, né, que estão produzindo, que estão pensando e que futuramente trarão, né, o fruto, o resultado, né, dessa inquietação, porque a arte é inquietante, a arte é essa inquietação. E assim como todo mundo teve que se reinventar, nós da equipe também tivemos que nos reinventar. Então a palavra-chave disso tudo é a reinvenção. E nós com essa série de 4 episódios estamos deixando esse registro, né? Esse registro histórico desse tempo de isolamento, né? Então o programa vem de alguma forma tentar contribuir, né, para que fique esse legado como registro, como memória, né, desses tempos de pandemia. E essa pandemia pegou todo mundo de surpresa aqui no Brasil, né? Nós da equipe do Olhar Independente estávamos com uma agenda de gravações lá na TVU, tínhamos vários programas já gravados, inéditos para serem exibidos na grade da TVU, e aí a gente teve que parar tudo. Todo mundo teve que ir para casa, teve essa necessidade do distanciamento social e a gente se colocou em teletrabalho, né? E aí, a partir do teletrabalho, a gente teve que repensar enquanto equipe como que a gente poderia produzir conteúdo relacionado à produção audiovisual independente aqui no estado. Através das redes a gente também foi divulgar um pouco do cinema nacional, mas claro, sempre com foco na produção independente. E aí a gente chegou a essa proposta de entrar em contato com os realizadores e ver o que é que eles estavam fazendo nesse período. E a gente descobriu que tinha muita gente produzindo durante a quarentena e foi isso que a gente quis registrar. Então essa série do Olhar Independente em Tempos de Quarentena é muito um registro desse momento voltado para o audiovisual.
e eu pude contar com a colaboração do meu companheiro, o Alexandre Santos, que está aqui filmando, né, com a gente e que filmou os programas, as apresentações, me auxiliou nisso, né? E recebemos os depoimentos dos realizadores e a união da equipe, né? Eu, Rosália, a Tayane como editora, a gente mesmo distante, mas a gente sempre estava juntas através das redes sociais e aí a gente pôde montar esse conteúdo para vocês. Fiquei muito feliz de poder contribuir de uma forma efetiva para essa série de 4 programas em tempos de pandemia. É muito triste o momento, né? Mas o audiovisual, assim como a arte, tem uma função importantíssima, que é de representar esse momento, de tentar sublimar através da arte. E aí, ao ouvir e ao ver esses realizadores trazendo os seus trabalhos, as suas visões sobre esse momento, um momento triste da nossa sociedade, eu pude ver mais uma vez também a importância do olhar independente. O olhar independente são os olhos da sociedade aqui em Potiguar, através do cinema e do audiovisual, que tem se fortalecido ao longo dos anos e principalmente por conta desse programa, que sempre traz um espaço para o realizador potiguar. Eu fiquei responsável pela fotografia, por fazer as filmagens e captar o áudio, e mais uma vez fico muito feliz de poder contribuir, sobretudo nesse programa especial, esses 4 programas, que foi feito de forma bastante colaborativa. Então é muito bom ver uma pessoa lá do outro lado produzir com seu equipamento, mesmo que seja com celular ou com HDSLR, e enviar esse material ou participar do programa, né, através de lives. Mas o importante é que tudo isso foi superado com profissionalismo, com dedicação e principalmente com amor, que eu sei que vocês sabem disso. Todo mundo que faz parte desse programa coloca sempre o amor pelo audiovisual e pelo cinema em primeiro lugar. Nesses tempos de quarentena tem sido bem desafiador trabalhar, né? A gente está acostumado com o nosso ambiente de trabalho, com nossos amigos, e acaba sentindo um pouquinho falta. E a profissão de editor, ela já é uma profissão solitária, né? É só a gente e o computador. Então, nesses tempos de isolamento, a gente tem ficado mais sentindo saudade mesmo do ambiente que a gente costumava ter, as nossas rotinas. E para suprir isso, a gente tem feito reuniões online, recebido material todo pela internet, cada um na sua casa, fazendo um programa por meio digital. Então, isso tem ajudado a suprir um pouco a falta que a gente sente de estar perto das pessoas que a gente gosta, né? Os profissionais que a gente está envolvido, enfim. Então, é a forma que a gente encontrou para que o Olhar Independente mostre o cenário e tanto outros produtores também e outros realizadores mostrem como estão os projetos dele, como eles estão enfrentando esse isolamento, né? E para nós não tem sido diferente. As ideias, os projetos, tudo vem da nossa cabeça aqui em casa e divididos de forma online e remota. Para o futuro do audiovisual, eu enxergo uma remodelagem, na verdade, né? A gente tinha uma rotina antes da pandemia, não sabemos quando vai ter a vacina, nem quando vai ter um remédio. Então, o que nos resta é planejar, entre aspas, o que nós podemos fazer com esse novo cenário, né? E com o cinema e o audiovisual não vai ser diferente. Então, novos processos, novos fluxos de trabalho vão ter que ser pensados, formas remotas, por streaming. E acho que o nosso principal desafio vai ser digitalizar a população, a sociedade. Muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, a um celular. E como levar audiovisual, como levar filmes a essas pessoas que não têm condições de adquirir um equipamento ou ter acesso à internet, né? Eu acho que esse vai ser o principal desafio, digitalizar o mundo, digitalizar o Brasil. Em tempos de afastamento, de isolamento, fica muito mais difícil a gente promover festivais, promover ir ao cinema como era antigamente, né? Então tudo vai ter que ser repensado. O cinema vai ter que também se repensar, os festivais podem ser online,
Então, eu acho que o nosso papel como profissional de audiovisual é repensar, é discutir e colocar na mesa o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas eu acho que o futuro, apesar de ser desafiador, é uma oportunidade. O desafio ele sempre é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente repensar e refletir. E é isso. Eu espero que novos tempos bons surjam, principalmente para o audiovisual, que novas ideias surjam e que a gente mesmo distante fique pertinho através da linguagem, da imagem. Muito se fala que sairemos, né, desse processo pessoas melhores, a humanidade, né, sairá melhor. Eu particularmente eu gostaria que isso acontecesse. Eu particularmente não acredito não. Mas que vamos ver muitas boas produções no campo da arte, isso eu não tenho dúvida. Porque é a arte que nos salva da vida e não tem outro caminho. Então, viva a arte, viva o cinema brasileiro, viva as expressões da cultura, viva a todos nós. São tempos difíceis para os sonhadores e é preciso manter viva a chama do cinema. Vamos assistir ao curta Chico do Cinema, um caicoense que teve sua vida dedicada à sétima arte. Essa foto aqui é uma foto bem antiga do Cine Rio Branco. Vejam que nessa época nem existia foto colorida, né? Alguém tem um espaço onde coloca as coisas antigas de Caicó. Então tava lá, quando eu vi, eu disse, nossa, eu não tenho nenhuma foto do Cine Rio Branco. E guardei essa foto, mostrei ao meu pai, né? Meu pai se emocionou. Aqui a gente lembra da nossa infância, quando era criança, bem nesse espaçozinho aqui, em frente disseram as bilheterias, ó. Tinha uma bilheteria aqui e tinha outra lá no final. Aqui na frente tinha um café, e sempre tinha esse cheirinho de café. Então a única imagem realmente que eu tenho daquela época, do Cine Rio Branco, é essa daqui. E que revive, você olha para ela e você volta a ser criança, você volta àquela idade. Pai! Oi, meu filho. Abra aqui! Eu vou. Tudo bem? Choveu aqui? Tudo Oi? Vai nublar? Não, sereninho, mas tá tudo bem? bem. Assim se importando uma coisa. Beijinho? Não. Os donos de circo criam a família deles dentro do circo. E eu criei a minha dentro do cinema. Rapaz, cinema é tudo para mim, porque eu me fiz no cinema. Eu trabalhei 24 anos com uma menina desse, a minha filha disse, dentro do cinema. Eu criei minha família dentro do cinema. Cinema é tudo para mim. Eu comecei a trabalhar no Cinema Rio Branco, uma empresa de Natal, que era a empresa Rio Grande. Ele tinha 108 cinemas no todo o estado. E eu comecei na construção do cinema. E no fim, terminei no dia da inauguração do cinema, eu ia trabalhar de porteiro. Fui trabalhar de porteiro e depois fui praticando e fui trabalhando de operador. E fazia tudo no cinema. Até faxina eu fazia no cinema. Tinha os empregados que faziam faxina, mas eu fazia tudo isso com eles. Você vê essa imagenzinha aqui, mas sabe quantos metros tem só com essa imagem aqui? 10 metros, para poder ela passar lá na tela e você ver. Porque se ela for só essas imagens aqui, ela passava e você não via nada. Como se você fosse correndo, num canto você passasse ali um carro, esse carro passasse aí, era isso aqui.
que marcou mais o cinema foi quando eu entrei no cinema. Quando abriu o cinema em 66, Nelson era o porteiro. Aí, com poucos dias, tinha um transformador em frente ao cinema, que hoje acho que ainda tem aquele transformador. Ele explodiu. Aí estava lotado o cinema, correu todo mundo. Caiu, o cinema vai cair, o cinema vai pegar fogo, correu todo mundo. Aí fechou o cinema. Quando foi no outro dia, abriram. Nada, foi transformador, tal, mas não veio mais ninguém. Aí o doutor Moacir foi, mandou fazer o serviço todo, botou a estrutura toda de ferro. Aí Nelson era o porteiro antes, aí ele dizia, mas você não vai ficar trabalhando aqui não, porque a vaga de porteiro aqui é minha. Aí quando chegou o velho, que era o senhor Ademar, aí disse, Chico, você vai para casa e bota uma gravata e venha para... Você hoje é o porteiro. Naquele tempo era Calvão. Calvão que era... Ele vinha só... Vendia esse Calvão no Japão. E vou pegando o Calvão. Porque esse Calvão é o seguinte. No tempo que era o cinema de Seu Clóvis, era a energia de Caicó, era motor. Era 110. É esse Calvão aqui. Se esse Calvão colocar ele na máquina de 250, na hora que você botar aqui ele tocar um no outro, que ele toca um no outro, aí dá o foco lá. Aí ele tem que ficar afastado assim, ó. Focando um para o outro, aí dá a imagem lá. Eu tinha muita coisa do cinema, eu tinha todos os filmes que eu passei no cinema, durante há 25 anos que trabalhei no cinema, eu tinha todos notados, os livros, eu tinha umas 10 caixas dessas, dos filmes, que o filme que passava na noite, aí tinha que colocar ali, sabe? O nome, filme tal, passou tal hora, tal, isso, aquilo, eu tinha tudo isso. E tudo isso acabou-se com uma chuva. Eu tinha um quartinho ali, pronto, aquele quartinho que tem ali no muro, que eu depois reformei, deu uma goteira, deu uma chuva grande, aí deu uma goteira, foi mesmo em cima, aí acabou tudo isso. Acabou fita que eu tinha, acabou as programações, eu tinha tudo isso em casa. Teve muitos filmes bons que deu dinheiro. Foi o Titanic, foi esse 007 contra da Pistola de Ouro, foi o Boi de Prata. Boi de Prata foi um dos que deu mais gente no cinema, porque foi filmado aqui, ele foi feito aqui. E esse filme foi até uma graça, porque tinha um pessoal aqui que nunca tinha trabalhado em cinema, nada no mundo, trabalhava era motorista. Aí o cara se armava lá no sítio, que ele era de faroeste. Era uma parte faroeste, era assim misturada, sabe? E lá no sítio os cabas gritavam, os caras com espingarda, matando atrás de matar os bandidos, sabe? E o caba gritava, o artista gritava, fulano, você morra, rapaz, morra! E ele atirando, correndo atrás do cabo e atirando, que era para os caras matar, né? Era o artista matar os bandidos, né? Mas ele não queria morrer, e ia atirando no artista e atirando. Aí o cabo chegou, rapaz, morra! Empurrou ele no chão. Aí ele morreu, dessa vez ele morreu. As pessoas que foram criadas com a telinha não conhecem a emoção da telona, não conhecem a emoção de assistir com 1000 pessoas juntas. Na época que existia cinema em Caicó, era naquela época que se acontecia um beijo, todo mundo... E não acontecia muitos beijos, porque os filmes eram mais tranquilinhos, não eram como hoje em dia. Mas era aquela pessoa que tossia junto e todo mundo gritava e era aquela emoção que se reunia com o outro. É totalmente diferente de você assistir um filme com 1000 pessoas do que você assistir um filme sozinho ou com 2, 3 pessoas ao seu lado numa telinha pequenininha. A tela do cinema, aquele som entrando por todo o seu corpo, por todos os seus poros, isso é uma magia que não tem como descrever.
só você estando lá e assistindo. E a história do meu pai, eu me orgulho muito disso, sabe? De ser filha do cinema. E saber que ali, aquele cinema, as mãos dele esteve presente na construção. E ele foi crescendo, ele começou como pedreiro, e depois ele foi para porteiro, como ele disse, e foi tomando mais, recebendo mais responsabilidades, e por fim ele era o gerente geral. Ele era gerente, só quem era acima dele era o gerente geral em Natal. E depois ele teve mais um cinema. E tem aquela época do ano, que todos os anos a gente passava um mês, às vezes, no cinema, morando no cinema, porque tinha um apartamento lá em cima, porque quando iam fazer reformas na nossa casa, a gente ia para ver isso, né, para morar lá. Então, nossa, cinema foi a nossa casa, eu me criei no cinema. Eu saía da escola, ao invés de ir para casa, eu ia para o cinema, eu e meus irmãos. Minha irmã começou a trabalhar no cinema, minha mãe trabalhava lá junto com meu pai no cinema. Então, o cinema foi a nossa vida. Então, nós somos uma família do cinema, fomos criados no cinema. Nunca aparecemos na telona, mas sempre estivemos atrás. O cinema era muito bom, porque naquele tempo, diversão, só o cinema, só existia o cinema. Hoje não tem cinema, mas eu creio que o cinema hoje dá melhor do que naquele tempo. Porque eu digo por mim, porque eu saio daqui, às vezes saio mais essa daí, que é minha filha, e outra filha que eu tenho aí, nós saímos daqui e vamos para Patos assistir um filme lá no shopping. Porque aqui não tem. Não deveria um empresário que tem dinheiro botar um cinema em Caicó? Porque, por isso que eu digo que só o governo que tem condições, porque os empresários que tem em Caicó são fracos. Não querem manter um cinema porque às vezes pensa que dá prejuízo, não dá renda, mas não sabe que tem um neto dele, um bisneto, que não conhece uma tela no cinema. Registro do Olhar Independente em tempos de quarentena chega ao fim e que todos nós possamos ter tirado desses dias de isolamento algo de positivo. Afinal, a vida é o eterno devir. E você continue nos acompanhando na TVU e nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, tchau!